Capítulo 5. Da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Artigo 212. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo. Parágrafo 1. O sobrescrito consideram-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. Parágrafo 2º. A contribuição de que trata este artigo constitui-se de renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinada à Seguridade Social de sua esfera de governo. 2. 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corridas e 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos. Parágrafo 3º. Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se como renda líquida ao total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com administração. 2. Movimento global das apostas, total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos, inclusive o de acumulada, apregoadas para o público no prado de corrida, subsede outra dependência da entidade. E 3. Movimento global de sorteio de números, o total da receita bruta, apurada com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado em qualquer condição. Capítulo 6. Das outras receitas da Seguridade Social. Artigo 213. Constituem outras receitas da Seguridade Social, e as multas, a atualização monetária e os juros moratórios. 2. A remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. 6. 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins. 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal, e 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido, destinados ao Sistema Único de Saúde, para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 7. Do salário de contribuição. Artigo 214. Entende-se por salário de contribuição, e para o empregado e o trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira profissional e ou na carteira de trabalho e previdência social, observados os limites mínimo e máximo previstos nos parágrafos 3º e 5º. 3. Para o contribuinte individual, a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. 4. Para o dirigente sindical na qualidade de empregado, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas. E 5. Para o dirigente sindical na qualidade de trabalhador avulso, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical. 6. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. Parágrafo 1. O sobrescrito quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde, inciso 1, para os segurados contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, e 2 para os segurados empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. A remuneração adicional de férias de que trata o inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal integra o salário de contribuição. Parágrafo 5º. O valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. Parágrafo 6º. A gratificação natalina, 13º salário, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário de benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho. Parágrafo 7º. A contribuição de que trata o parágrafo 6º incidirá sobre o valor bruto da gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado, da tabela de que trata o artigo 198 e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição, exclusivamente. E os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. 2. A ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973.
3. A parcela in natura recebida de acordo com o programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. 4. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. 5. As importâncias recebidas a título de, alínea A, indenização compensatória de 40% do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso 1 do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A linha B. Indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A linha C. Indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme estabelecido no artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha D. Indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato, conforme disposto no artigo 14 da Lei 5.889, de 8 de junho de 1973. A linha E. Incentivo à demissão. A linha F. Revogado pelo Decreto nº 6.727, de 2009. A linha G. Indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial a que se refere o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984. A linha H. Indenizações previstas nos artigos 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha I. Abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha J. Ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei. A linha K. Licença prêmio indenizada. A linha L. Outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei. E a linha M. Importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio à alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, e diárias para viagem. E a linha N. Prêmios e abonos. Inciso 6. A parcela recebida a título de vale transporte, ainda que paga em dinheiro, na forma da legislação própria. 7. A ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. 8. Revogado. Inciso 9. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos do disposto na Lei nº 11.788, de 2008. 10. A participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. 11. O abono do Programa de Integração Social, Programa de Assistência ao Servidor Público. 12. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 13. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. 14. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1 sobrescrito de dezembro de 1965. 15. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. 16. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. 17. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. 18. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas. Inciso 19. O valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo que vise à educação básica de empregados e de seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos do disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, observados os seguintes requisitos. A linha A. O valor não ser utilizado em substituição de parcela salarial e, a linha B. O valor mensal do plano educacional ou da bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapassar 5% do valor da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a 150% do valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. 20. Revogado. 21. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. E 22. O valor da multa paga ao empregado em decorrência da mora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no parágrafo 8º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. 23. O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas. 24. O reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança. E XXV. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Inciso 26. O valor correspondente ao Vale Cultura. Parágrafo 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. Parágrafo 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades, deverão ser observados e os valores reais das utilidades recebidas ou 2. Os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, aplicado sobre a remuneração paga caso não haja determinação dos valores de que trata o inciso 1. Parágrafo 12. O valor pago à empregada gestante, inclusive à doméstica, em função do disposto na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, integra o salário de contribuição, excluídos os casos de conversão e indenização previstos nos artigos 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 13. Revogado. Parágrafo 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação trabalhista. Parágrafo 15. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 32. Parágrafo 16. Não se considera remuneração direta ou indireta os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 17. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 16, inciso 1, os critérios informadores dos valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e, sim, exemplificativos e 2. Os valores dispendidos, ainda que pagos de forma e em montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte ou formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 18. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Parágrafo 19. O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista e o motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, do auxiliar de condutor autônomo e do operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, a que se referem os incisos e 2 do parágrafo 15 do artigo 9, e do cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo frete, carreto ou transporte e não se admite a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do veículo. Parágrafo 20, revogado pelo Decreto nº 10.491, de 2020, artigo 215, revogado,